Dashdele everyone, Dashdele a todos. Few minutes to people to settle in. So everybody can hear your own language, right? Então, cada um pode ouvir na sua própria língua, não é isso? If you're not hearing anything, you have to click on interpretation, I think. Se você não estiver escutando nada, você deve clicar em Interpretation para poder encontrar sua própria língua. Okay. Okay, so you can hear French. Vocês podem ouvir em francês. Okay. Yeah, if you have a sound issue, please. Se você tiver algum problema de som, por favor, comente no chat para que você não seja abandonado nessa situação. Então, vamos começar a nossa sessão com a oração de refúgio, oração a mandala. Ndrola penje sanje ndrobara jo sanje Sanje ndrobara jo sanje chodan zoge shonam la shanju bandu dane jabzu dage jenzo ngebe sonam ge ndrola penje sanje ndrobara jo sanje chodan zoge shonam la shanju bandu dane jabzu dage jenzo ngebe sonam ge ndrola penje sanje ndrobara jo semje tamje dewa dan dewe jodan dembra juje donga dan donga ge jodan dawra jus donga mebe dewa tamba dan mendra wa juje nye jadan nye dan tanyum chembola ne wara semje tamje dewa dan dewe jodan dembra juje donga dan donga ge jodan dawra jus donga mebe Tanyum Chembola Nebra Jurunji Semje Tamje Dewa Dan Dewe Judan Dembra Junji Dunga Dan Dunga Engin Judan Rawara Juji Dunga Mebe Dewa Tamba Dan Mendrawa Juji Nyere Jadan Nyedan Tanyum Chembola Nebra Jurunji Changze Wada Jujin Shaba Dan Jesu Yera Gweshin Sowai Gewa Jungse Dage Jizaba Tamje Dage Changju Borong Sashi Peshi Jungshi Medo Changrira Lingshi Nyende Jambande Sanje Jindo Mide Buwai Rogo Namda Shinla Juambara Yusho Panden Zawe Lama Rinpoche Dagin Churu Pemenden Shula Kajin Chembe Kwane Jisonde Kusondu Kengondru Zamdo So everybody, you visualize your own guru. I visualize. Então todos visualizem o seu próprio guru como sendo o seu refúgio e na sua presença. Visualize sua própria árvore de refúgio com uma intenção pura. E então nós vamos começar essa sessão do texto da fase de criação e conclusão de Django Control. This one. So where did what page did we reach last time? Page 15. Or was it? Verse. Page 37. How come I reach page 37? Of the book. That, okay. That page 37.
16. So my page is 16. Did I really reach down there all the way? I don't think so. There's only page 18. So which chapter did I reach last time from this session? In Tibetan text, did I say any numbers? The English numbers? When I say English number, I mean like this kind of English numbers. It is exceptional approach of Vajrayana. That's a very short verse. I need the exceptional approach. So did I mention Juglam and Dolam Alam Nishubet? Such person will ignore cause and effect. Did I finish that? Deni Yemen Chudatarshina? How do I say, the one that if you can see the relative truth and ultimate truth, a little bit like the moon reflection and the how do I say, the moon reflection onto the water, and then you will be liberating from the cycle of illusion. Did I finish that one? Okay, so Jasper, maybe you know it. So because last time I mentioned. Então, o Rinpoche está procurando aqui onde nós paramos no texto. Did I mention about the part of Sutra and part of Tantra? I finished that one too. Exceptional. Okay. I think you are finishing page 14. Okay, page 14. So, so just before talking about the Mahamudra, so then is it the verse say, "Jini chache menga, jini chache menche semlamche, dzogchen tumon bay techo tun tumon maye menga debani remba lamche nidu sumbeche shine lamne jugo ngebame rigwa jembo rupu tawani rango trena tela gombecho wenja rango chume mantrena menga sabjunju lambaka." Did I mention something about the nature of the mind? Is it? No, it went a little bit too down. I understand you are saying in English, but in translating that into my Tibetan head, it's not working. You did enter the page 15. Okay. Okay, enter the page 15. So that means Trini Machu Pala Tato Ne Turi Migo Pochi Tembai Chujen Kaju Kome Shane Song. Ngo Gomba Kama Lented No Dajin Loyang Umaran Shintu Subasa Penjobe Ramo Shena Chishikundri. Something to do with the central channel. That one? No, it's went too much down. This cannot be. Because when you say page 15, then that's where I'm heading. It doesn't reflect to me. How many sessions we did already until this time? This is the fourth. If it's a fourth. Nyumo
Nyomonjure Nyomonjure Tin Sangalam Nyomon No, they don't. Wait a second. Okay. That one I know. And just stop right there. Don't give me too much suggestion. Otherwise, I'm getting confused. Okay. So we're talking about Nyomon Jurwa Tumon Sangalam. Okay, got it. So Nyomon Jurwa Tumon Sangalam in the path of way to transform the, how do I say? Bom, então o Rinpoche localizou aqui o lugar onde nós paramos, e aí ele está fazendo referência à abordagem excepcional do Vajrayana. In the path of Tantrayana is Então, ele recuperou aqui a abordagem excepcional do Vajrayana. E então, como um praticante Vajrayana, o método de transformar negatividade em positividade, ou basicamente dissolver a negatividade no Tantrayana, quando você tem um grande apego, quando sua mente está apegada a alguma coisa, nesse caso, então pode ser desde se referir a algum tipo de apego ao prazer, por exemplo, o aspecto sensível do prazer, por exemplo, até o apego em si. Tudo isso significa do Cha, Rinpoche se refere. Não tem a ver só com prazer ou apego a algo que você está apegado. Pode ir até o estado da mente fixado à experiência de prazer. Por exemplo, a ideia de que esse sou eu, ninguém pode me destruir, eu sou o maior, eu sou um ser perfeito. E essa noção, esse apego ao eu também é um tipo de apego, não? Porque quando nós pensamos em apego, nós refletimos sobre a nossa própria capacidade. Por exemplo, eu sou apegado à minha família, à minha esposa, ao meu marido, eu sou apegado ao meu trabalho, à minha posição. Eu coloco a posição de apego numa perspectiva muito limitada. Então, é necessário ampliar a nossa compreensão do significado de apego. Okay? Então, isso é importante. Porque podemos viver num espaço solitário, mas ao mesmo tempo estar apegado a coisas ou pessoas. Mesmo que você esteja apegado a pequenas coisas, você continua ainda apegado, independentemente do tamanho, da quantidade, continua sendo um apego. Você precisa ter uma perspectiva mais ampla sobre o que é apego. Bom, eu tenho uma sensação de prazer e aí eu
eu visualizo a divindade e aí isso vai dissolver o meu apego. Não é só disso que se trata. Essa não é a percepção correta. The sensation of attachment, right? When the Quando a sensation sensação do apego aparecer, então você visualiza Amitabha. E aí você também visualiza Daka, Dakini em união. Você também pode visualizar isso. Então, qualquer projeção de apego que existe na sua mente, naquele momento, você pode transformar, porque você não está mais residindo na ilusão daquele apego, na ilusão daquele apego. Somente se desvincula do apego à experiência de prazer, a sensação de prazer, e se vincula à visualização da divindade. Esse é o significado de um estado transformado, né? Quando pensamos em transformar, às vezes você pode ter a ideia de, olha, há algo que é negativo e vou transformar em positivo. Uma apreensão equivocada, inclusive no que diz respeito ao que é negativo. Quando você quer transcender o ciclo de renascimento, você tem que ver o que é negativo como sendo apenas uma onda a mais no oceano. Você não precisa exagerar muito a respeito disso, porque quando você exagera, você perde o contato com a realidade do que é negatividade. Você não vai ser capaz de superar o que precisa ser superado por meio dessa prática de transformação. Então, para você transformar o negativo a positivo, você deve compreender claramente a definição de Newman, de ilusão, de apego, a sensação do apego, e daí por diante. E tudo que decorre disso, né? Tudo que decorre de uma postura mental relacionada ao apego. Tendo uma visão clara como base, e aí quando você visualiza a divindade, e quando você experimenta a sensação do apego, ou experimenta a sensação da inveja, da raiva, não estamos falando aqui do resultado da inveja e do apego. Nós estamos falando aqui do momento em que você experimenta a sensação do apego. Não é depois que você já cometeu uma ação decorrente da inveja ou do apego, aí você fala, eu tenho que visualizar a divindade. Não. É no momento em que você tem a sensação do apego. Aí, nesse momento, você vai visualizar. Por exemplo, quando você está assim, pensando no que exatamente você quer, quando essa voz começa a desenvolver dentro de você, eu desejo isso, eu gostaria disso, quando isso começa a se formar dentro de você, ainda de uma forma nebulosa, ainda não tão clara e evidente, quando isso começa a se formar, essa sensação começa a se formar, nesse momento você visualiza a divindade. Você entendeu o método? Essa é a abordagem. Porque, eu tenho inveja, agora eu começo a discutir com base na inveja, e aí você fala, agora eu vou visualizar a divindade. Não, aí o propósito já passou, né? So, desha toba idam karuchur, nyumo shen la deyi drawarcha. So you must implement that just as through all the other nyumongpa. Então você deve
desenvolver isso ou praticar desse jeito, da mesma forma relacionado a todo tipo de ilusão, né, de delusão que se desenvolva na sua mente. Arrogância, inveja, raiva, tudo isso é inútil. E tudo isso é chamado como sendo Newmon, emoções perturbadoras. São emoções que decorrem pela ausência de claridade, de sabedoria. Portanto, e aí nós chamamos de emoções perturbadoras, o Newmon. Então, sempre que houver algum tipo de negatividade, nós temos que implementar esse método ou essa abordagem. É isso. Então, agora vamos entrar no novo capítulo. Vocettaleni Chitana. The profound path, o caminho profundo, a prática profunda sempre que houver algum tipo de sensação, apego, está falando aqui de topa, o primeiro pensamento, né, o início do pensamento. Topa não quer dizer que você já desenvolveu a sensação, mas topa é a primeira experiência de pensamento na cabeça que surge na mente, né? Não é o segundo ou terceiro, mas o primeiro pensamento relacionado àquela emoção, por exemplo, relacionado à raiva ou à inveja, a primeira sensação, entende? Quando você tiver essa sensação, você tem uma imagem na sua mente. No subconsciente surge um pensamento e aí você tenta dar algum sentido para esse pensamento. E aí a raiva, né, ou a inveja vai aparecer de forma mais clara na mente, no nosso comportamento, na nossa atitude, nas nossas decisões e daí por diante. O que o Rinpoche quer explicar que o caminho último, ou a forma última de se praticar, é que quando você tiver esse primeiro momento de pensamento, de apego, nesse momento, exatamente nesse momento em que aparece esse início de pensamento sobre apego, nesse momento, você simplesmente olha para esse pensamento. Não depois, mas exatamente no momento em que ele aparece, no momento em que ele emerge, por exemplo, quando essa experiência de apego começa a aparecer, você não precisa esperar que o desdobramento disso se apresente. Mas essa sensação que começa a surgir de apego, que o Rinpoche está chamando de primeiro pensamento, nesse momento, você vai olhar por meio da sua mente para isso. Você entendeu? Então, para esclarecer, como usar isso, usar essa prática? De outra forma, a gente não entende. Porque aí eu vou dizer, eu olho para o meu apego e daí? Bom, eu simplesmente vou olhar para o apego, tomou controle de mim, das minhas decisões, eu choro e daí por diante. Qual é o sentido disso? É importante, como um praticante, no nível da projeção dos pensamentos, quando o pensamento surge, ele emerge, e ele depois tem um estado de continuidade, e depois ele se transformando em outra emoção, em um outro tipo de experiência, ou outro tipo de emoção.
qualquer tipo de experiência, de sensação que você possa ter depois disso. Mas quando você testemunha o início daquele pensamento, por exemplo, de apego, você simplesmente olha para ele, olha para esse pensamento, e enquanto você olha, você não está aqui tentando concentrar e descobrir onde está o meu apego, como se fosse algum tipo de análise científica sobre isso. É um contato aqui muito sutil, mas claro e sutil toque. Não é que eu tenho que ficar investigando, onde está esse apego, e ficar pensando e formulando muito teoricamente a respeito disso. E aí, quase como se você quisesse ir para Marte, tentando investigar isso. Não. O método acurado é, no momento em que há a sensação do apego, que ainda não há uma aparência do apego claramente formada na sua mente, mas a sensação começa a se iniciar na sua mente, não ainda totalmente, mas começa a se formar nesse momento. Você olha, pousa o seu olhar com gentileza, com claridade da mente, você olha, uma abordagem da mente, né? Chama de mind approach, sem um julgamento aqui, né? Sem julgar, sem uma opinião negativa. Não é porque alguém diga que, não é porque alguém diz que esse é o seu apego, que você tem que ter já uma visão negativa nessa abordagem ao olhar. Quando você tem essa abordagem sutil e olha para essa sensação, quando você olha dessa forma sutil, essa experiência, essa sensação se dissolve por si mesma. Ela desaparece. E se você é capaz de ter essa claridade, isso pode se tornar o Mahamudra. Você entende? Isso pode se tornar Mahamudra. Porque a diferença de um praticante iniciante é que no início nós temos apego, nós fazemos coisas, a gente faz alguma coisa e depois se dá conta depois do que fez. E aí depois, quando o praticante começa a praticar gradualmente, quando o apego inicia a imaginação, quando o apego surge, ele olha, aí condena esse início de desejo, e aí isso diminui. E aí, nesse nível agora, nesse momento agora, o sentimento de apego pode surgir, e agora, nesse momento em que você já está mais claro, você já é um praticante um pouco mais experiente, daí por diante, que sua mente já está como um periscópio, capaz de distinguir, na medida que você vai evoluindo na prática. Agora, ainda nós não temos esse periscópio, nós só temos ainda um óculos, né? Então, a nossa visão aqui é como de um óculos, de um praticante um pouco avançado, mas à medida que você vai avançando, a tua visão é como se fosse um microscópio. E aí você é capaz de analisar essas experiências, e aí você olha, testemunha a natureza dessa experiência, e aí você supera. E aí, aos poucos, isso vai se transformando
num claro estado da mente, aspecto claridade da mente. Porque, porque, porque se você não tem uma boa fundação de uma mente capaz de distinguir a natureza das coisas, por meio da prática de plena atenção, e aí você vai acumulando maturidade na sua prática, e aí a sua mente é capaz de distinguir melhor, em separado da sabedoria, nesse momento, uma experiência como essa é possível acontecer, de tornar essa experiência da emoção como uma oportunidade de enxergar a claridade da mente. Você não deve, isso vem com o tempo, você não deve dizer assim que, eu não sou capaz ainda de fazer isso. Praticando gradualmente, essa experiência, essa condição de prática vai chegar. Esse eu sou Ishipa, né? Natural, ele está chamando aqui de uma consciência primordial, digamos assim. Como transformar, então, negatividade num estado natural da mente, ou na claridade da mente? Porque quando você é capaz de fazer a distinção no estado natural da mente, surge o pensamento, o nascimento da projeção do pensamento, quando você é capaz de dissolver isso com uma abordagem bem natural, quando você dissolve isso, naturalmente isso se torna um estado natural da mente, claridade da mente, uma clara consciência. E aí uma experiência indizível vai surgir. Por quê? Porque você está parcialmente liberado do ciclo de renascimentos, do ciclo de ilusões. Porque quando você está, você não tem mais ilusão, você já alcançou a iluminação. Nós temos que alcançar esse estado final, não? Então, um Buda é um ser iluminado porque ele permanece nesse estado de ausência de medo, de desejo, livre dessa confusão. So this is something we have to be very careful in our life. Então isso é algo que temos que ter muito cuidado na nossa vida. Ele está falando aqui de consciência primordial. No início, não há nada a abandonar e não há nada a aceitar. Essa sentença é muito perigosa. Perigosa para aqueles que têm um ego muito grande. Quando você é capaz de reconhecer, aí você é capaz de dizer que eu não tenho nada a rejeitar, nada a aceitar. Portanto, quando você tem esse tipo de abordagem egocêntrica, é preciso ter cuidado. É por isso que se mantém a postura vajrayana, a prática vajrayana, como secreta. Ela é tratada como secreta porque ela pode ser mal entendida. Por isso que ela tem que ser apresentada aos poucos, gradualmente. Everything is, the state of the mind, appearance. Tudo, então ele está fazendo a leitura aqui do tibetano. Todos os fenômenos são produzidos pela mente, ele estava dizendo. Bom, se você não alterar o seu estado da mente, esse é o estado de Buda.
Não tem uma outra explicação diferente do que simplesmente isso. Ele está no item 14, né? Saiba que não há outro propósito de um Buda que não seja simplesmente alcançar a própria mente sem fabricação. Okay, so it's saying there's some tendo Java Yonge by Shivani, Penan Dresha Topa Kibis, Kimata, the Tini Chanchuba, Daga Dresha Topa, Roundjupa, Cherinium, the constant temperature. And then, like an example, when you have now it's Então, por exemplo, então, voltando aqui ao nível ordinário, quando temos uma grande sensação de apego, nesse momento, está no item 15 aqui, né? Abandone o apego para que eu possa alcançar o estado de Buda. Então, ele está primeiro retomando aqui a abordagem comum, e aí depois dando sequência. Então, ele está dizendo que isso é como uma prática de Tonglen. Então, você deve fazer oração para Buda Dharma Sangha, e aí deve considerar que todos os seres estão sofrendo com apego. E eles sofrem muito por conta do apego, né? Então eu vou magnetizar, eu vou atrair todo o apego, toda eu faço uma aspiração, por meio dela eu reúno todo o apego, né, o sentimento de apego de todas as pessoas, instantaneamente. Means, how do I say? And so therefore you keep in mind that. Então você mantém na mente que todos os seres sencientes se liberam desse apego, e aí você medita. Então você faz essa aspiração, que todo sentimento de apego, todas as pessoas se reúnam e uma vez reunido, eles se dissolvem. E aí eu dedico todas as positividades para todos os seres, para que todos os seres possam alcançar o Nirvana. And then, all of a sudden, you visualize yourself as a Heruka. Então, em seguida, você visualiza você mesmo como sendo Heruka. Ou você pode ser Heruka na forma masculina ou feminina. Você pode se visualizar, portanto, com a divindade masculina ou feminina, seja Vajrayogini, ou Revajra, ou Chakrasambhava. Você pode escolher. Então você se visualiza com uma divindade, com todos os ornamentos. Então, se você é um homem heterossexual, você é atraído por mulher. Se você é uma mulher, você se atrai por homem, mas se você é homossexual ou lésbica, você vai ter a atração aqui. Então você não deve se concentrar aqui
Então você não deve se concentrar numa imagem que possa provocar ainda mais sensação de apego e daí por diante. Você deve se concentrar numa visualização da divindade clara, nítida, que minimize isso. Porque muito se diz, eu preciso encontrar uma divindade para fazer uma prática, mas o que é dito desde que você encontre uma divindade que contribua para a sua prática e torne ela mais fácil, você já encontrou a sua divindade de prática. Então, assim, essa é a maneira de você encontrar a sua prática de divindade. Você pode ter essa abordagem de, eu vou lá para o Rinpoche, vou perguntar qual é a minha divindade, aí você espera que o Rinpoche tenha um sonho e visualize, olha, essa é a sua divindade. Enfim, você pode ter esse tipo de abordagem, mas a escolha da divindade é algo simples. So it also is saying a very important key principle of the Então, visualization of the e deity. ele traz aqui também uma questão importante aqui sobre a visualização da divindade. Em geral, quando você está visualizando uma divindade, você não deve ter nenhum tipo de hábito, um hábito ordinário de fazer as coisas. Por exemplo, gritando, falando com outras pessoas. Todas essas coisas você tem que abandonar. Por isso, quando você está praticando 10, 15 minutos, tal, abandone todas as atividades ordinárias. Simplesmente se foque na divindade e somente na divindade. Primeira questão, como encontrar a divindade? Então você deve... Primeira questão é você encontrar a divindade aí que faz sentido para você. Segundo quando você está visualizando a divindade, na prática da divindade, você deve evitar as atividades ordinárias e concentrar sua mente na visualização da divindade. So now such visualization method. So now it comes down to the visualization method. Então vem o método de visualização aqui. Sorto yeshi chawa chingilo kashime ba yang sowato dene ladan lama nyumonsum yemeran semnyela rege da gomyue ringtong nyumon kene son lamdu ma son chözu. Pode estar lendo em tibetano. So now you are visualizing a deity, right? Então você está visualizando a divindade. Visualizando Heruka, Vajragini, qualquer divindade que seja, pacífica, irada, essa é uma escolha sua. Não precisa ser Vajragini ou Chakrasambhava. No seu coração, você visualiza um lótus e no topo há uma lua plana, né? Como um prato, né? Então o Rinpoche está mostrando. Esse é o lótus e esse é a lua no topo. Ela é plana. Então você tem a flor, depois tem uma lua plana. Então, o lótus e a lua no topo. Como um carpete essa lua, ele menciona.
Tsawe Lama and Zijit Dambrapum. So you visualize your own guru. Você visualiza seu guru. Okay, so there's somebody who's asking. So there's one question I think I should answer, because just to be clear. Então, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria importante para esclarecer. Está perguntando, a pergunta é saber se precisa de iniciações antes de visualizar, fazer a prática de visualização. Para as práticas de Green Tara, de Tara Verde, o Cherenzi, você pode visualizar de forma simples. Você pode visualizar Bodhisattvas, Amitabha. Você pode visualizar qualquer divindade mencionada nos sutras. Você não precisa receber iniciações. Qualquer texto decorrente dos tantras, aí você precisa ter iniciações para poder fazer visualizações e daí por diante. Então, só para esclarecer isso. Então, você visualiza o seu guru. O guru não precisa ser alguém que esteja na forma humana, mas alguém que você considere superior, grande ou iluminado. O guru não precisa ser, portanto, uma pessoa humana, mas alguém que você considere com grande respeito. Por exemplo, Milarepa. Ele é um renomado Mahasiddha. Então eu tenho uma grande devoção a esse grande Mahasiddha, Milarepa. Igual no mesmo nível de todos os Mahasiddhas indianos. E aí você pode dizer, ele é meu guru. Nos ensinamentos de Jungong Kontru, os ensinamentos das preliminares, né? A tocha da iluminação, se não me engano, esse é o nome. Ele diz, se você não tem um guru, visualize Milarepa, Marpa, Vajradhara. Ou você pode visualizar Niguma, Sukhasidi, no caso da linhagem Champa, não importa. E aí, aos poucos, quanto mais você vai se engajando, se relacionando com um mestre humano, aí você pode visualizar esse mestre como sendo seu guru. Mas você não precisa ter pressa em relação a isso. Então, você visualiza quem quer que seja, né? Milarepa, Buda Shakyamuni, do Tsongkhapa. Você visualiza não uma forma de corpo e sangue, né? Mas uma forma radiante, né? Sem a materialidade do corpo, né? Uma forma transparente, radiante. Okay. Then the other number, Daju, the number is Daju like a Dusha Tovadi, sort of a she, sort of a she chawa chingelo. So, this, as I have this attachment to myself, sort of a she chawa chingelo, it means, how to say, so that I can make a self-liberation from that, absent from all this negativity of attachment, and then transformative realization into the wisdom, the supreme wisdom. So please bless me like that. Então você pede as bênçãos. Você visualiza o guru e pede as bênçãos, não? Not just once
or twice, Você não faz isso só uma vez, several times again. mas você vai repetir isso várias vezes. I think here I need to indicate something a little bit more clearly as possible. E aqui eu acho que eu tenho que indicar algo mais claro para vocês, We say that o mais claro possível. we are not supposed to be Bom, então aqui nós dissemos que nós somos budistas, então a gente não deve the blind worship venerar de uma forma cega you don't know the algo. purpose. Quando, When you don't know não, the venerar de purpose, forma cega está relacionado quando você não tem uma compreensão clara do que se trata. E aí você diz simplesmente, por favor, me salve, né? Isso é uma devoção cega, né? Uma veneração cega. Mas se você faz essa oração com compreensão e com sinceridade, para que você transcenda a visão egocêntrica e daí por diante, de forma humilde, repetidamente, isso então vai te liberar dessa visão negativa. E aí, quando você tiver isso, quando você tiver esse tipo de postura mental, isso não é uma fé cega, uma veneração cega. Then after that you say Então, Tha means deity in this very moment, in this meaning. Tha means deity. Lama means your guru. Nyumo means your attachment. então ele está falando aqui as palavras no tibetano e a tradução delas. And then inseparably combining together and look into your mind. Shigerata means without any Nesse momento, sem nenhum tipo de negatividade, você olha para sua mente. Você tem uma olhada, um olhar claro, nítido, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de opinião. Essa parte do texto que diz: reze sinceramente de novo, pedindo pelas bênçãos de que os pensamentos do desejo que ocorrem somente surjam com a consciência primordial. Então, olhe diretamente para sua mente, reconhecendo a inseparabilidade da deidade, o guru e a emoção. E aí, então, depois você faz a oração de dedicatória. Então, por meio dessa aspiração e pelo resultado da minha prática, então, pelo resultado dessa acumulação, que isso possa beneficiar todos os seres sencientes, que nenhum fique para trás. Por meio dessa prática de oferendas e dedicatória. Que eu não tenha nenhum tipo de obstáculo para o progresso na minha prática. E que todos os seres, incluindo a mim mesmo, se liberem de toda a negatividade, emoções, e que todos possam reconhecer a natureza da mente como resultado último. Esse é um exemplo, portanto. As a guru, you can visualize whoever you want. It's absolutely fine. There's no objection. Jebe, woman number tavachas. And then, even by making a dedication, you must dedicate. E aí, quando você faz a dedicatória, você dedica, faz orações da maneira mais pura e autêntica possível. Por exemplo, se você tiver também ódio, você aplica o mesmo método. Jangkong Kotru menciona aqui que
Mas quando você estiver fazendo essa prática para transcender uma emoção de ódio, visualize uma divindade pacífica. Mas é tão válido quanto, né? É a mesma prática que o Rinpoche explicou em relação ao apego. Ele agora fez menção aqui. Essa mesma prática pode ser aplicada para transcender ou para pacificar, por exemplo, o ódio, que é o final desse item 15 que a gente tem no texto aqui. Okay. So now the next chapter, the verse is very important. Então, agora nós vamos para o item 16 aqui, né? Do nosso texto em português. Ele é muito importante. Então, ele está falando aqui, ele está trazendo as palavras em tibetano e a tradução, But you believe that is real, the illusion, right? Então, tudo aquilo que se movimenta e você a aparência ordinária das ilusões. Para você transcender as aparências ilusórias da realidade, o método para superar isso é a fase de criação, ou a prática de visualização. O que significa a prática de visualização? Porque muitos de nós, quando pensamos em visualização, estamos relacionando isso a recitação, visualização na nossa frente. Nós imaginamos que essa é a prática da divindade. Mas a prática da divindade, ou a divindade, é apenas um dos métodos da prática da fase de criação. Criação inclui tudo. A tomada de refúgio, bodhicitta, sabedoria, confessão, o voto de bodhisattva, o bodhicitta, os votos de samaya e daí por diante. Tudo isso é criação. Não é só visualizar a divindade, visualizar a sílaba, os mantras, o mantra, etc. Tudo que tem a ver com a sua mente tem a ver. Todas essas outras diferentes formas incluem nesse conceito de criação. Então, a melhor maneira de começar essa prática é fazê-la da forma mais simples possível no início. Por exemplo, quando a gente faz a prática de Shiné, a gente faz a prática de Shiné e faz a prática de Shiné com suporte no objeto. Por exemplo, uma pedra na sua frente. Se concentra na pedra, nada antes, nada depois, somente a concentração na pedra. Isso é a prática de Shiné. Porque começar a visualização logo no início da sua prática pode ser muito desafiador. Portanto, a gente começa a fazer a prática de Shiné com um objeto sólido na nossa frente. E depois você pode praticar assim, olhando para uma montanha ou para o vale. Lá para um ponto distante, no vale, aí você pode meditar de forma tranquila, utilizando esse olhar para o vale como foco da sua meditação. Ou então você pode simplesmente olhar para um topo de uma montanha e você se concentra, e aí você não se importa com os pensamentos, com nenhum tipo de distração, mesmo que tenha pensamentos vindo e indo, você não se preocupa com eles. Ou, por exemplo, quando você escuta um som de fora. Ou quando a gente escuta, por exemplo, o barulho do passarinho ou do rio, ao invés de imaginar o passarinho ou o rio, simplesmente escute o som e medite nesse nível.
não se focar na imaginação depois do som. Ou desejar, eu quero escutar mais desse som. Isso não é a prática de Shin. Muitas pessoas, quando pensam na prática de foco no som, compram um fone caro, aí fica escutando a música e fala, olha que música gostosa no seu fone de ouvido caro e daí por diante. E eles imaginam que isso é a prática de meditação no som. Mas isso está muito longe do sentido da prática de meditação no som. Não tem nada a ver com a música, ou se ela é bonita ou ruim, mas a meditação no som não tem nada a ver com o instrumento musical, ou ao gosto daquela música, ou não gostar daquela música, é simplesmente testemunhar o som. E aí sua mente permanece consciente desse som, e aí permanecer nisso. Você pode começar pelo som do rio, ou com o barulho da multidão, ou quando você se engaja com as pessoas, você pode manter esse nível de postura de atenção no som, ao invés de ficar pegando os detalhes, o que ele quis dizer, o que ele disse ou aquilo. Não, ter esse tipo de postura concentrada no som, naquilo que você ouve, sutil. Assim é que você aprende a desenvolver a prática de consciência e sabedoria. Então, voltando aqui ao texto, ele estava explicando como você começa a fazer essa prática de chinê, né? Mas aí voltando à prática de criação. Todas as categorias diferentes de criação, como por exemplo, chinê, chamata, latom, vipassana, refúgio, voto de bodhisattva, visualização, tudo isso é considerado prática de criação. O segundo ponto é, para superar a fixação, agora, para superar a fixação na criação, nós temos que praticar a fase de conclusão. Se a gente não fixar, não praticar a fase de conclusão, a gente não transcende o apego à fase de criação. Portanto, se você deixa um ou outro, criação ou conclusão, não há um caminho de Vajrayana, não há caminho ao Nirvana. Esses dois têm que estar sincronizados, combinados e mantidos. If you lose the track of the creation and the completion practice, and then there's no conclusive result eventually, you know. 되면도 계속 sonju sama laminja namdo jo gomdo mashawa sonju ngeshi myon rejocha Estou falando em tibetano. Okay, so now there is a completion that we understood. Então, tem a fase de conclusão. Espero que vocês tenham concluído bem. Deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui no chat. O Rinpoche está falando. Ok. So, creation and completion. Criação e conclusão, sincronizados, combinados, juntos. É uma prática genuína, é um caminho genuíno. But eventually, mas, such idea of essa ideia de opinião tem que ser abandonada. Tudo que tiver relacionado a uma noção de dualidade tem que ser abandonado. Ou superado, vamos dizer. Por exemplo, se você tem uma opinião
Você tem imaginação, um pensamento forte, uma fixação forte. Com essa abordagem, você não pode reconhecer a natureza da mente, porque você não está abordando naturalmente. Você está fazendo isso com suas próprias ideias. Então, para alcançar o estado da natureza da mente, temos que balancear ou combinar criação e conclusão juntos e, finalmente, alcançar a qualidade da mente que está além da dualidade, além da opinião. E é isso. 장시 주인 따된 되마치 대신인 거 조금 용죠. 주게 연된 챔페 소장데 예시 단지 쇼가 장시 장자 통면 든 마리베 로버트베 재미신인지 벤나니마 땡이 trebashi 연대랑신 Você está lendo em tibetano? Nós estamos no item 16 do texto em português, tá bom? 시계다 초가수미 개발소인 자 저게 깨지 된조 개발자 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 매든 장마요 너들 가양 가면 셰비트 당번 원도 없는 누레미 초계를 수수 예봐요 Você continua lendo o texto em tibetano. Esse item 17 é bem longo. So eventually I skip probably one, probably a little bit further. Then Eu acho que o Rinpoche vai pular uma parte, pelo que eu entendi. Tem tradição antiga, tradição nova. Mas o nosso objetivo, o objetivo último é renunciar e transcender esse estado da mente dualístico. Nosso propósito último. Todos nós temos o potencial de alcançar o estado de Buda, ou a iluminação. Nós estamos simplesmente, temporariamente, iludidos, sem conseguir reconhecer a nossa condição última da mente. Like I said previously, Então, como eu disse antes, ele está dizendo que tem diferentes tipos de práticas, linhagens, etc. Tradição antiga, nova, e o objetivo último é o mesmo. Continua lendo em tibetano. Continua lendo em tibetano. Kazannewa kodolongdo sumbosun debe pachal de jomata dosun be yene en tosunja tigle no kame jomso meyande shebatela tro yeshi jobo trojo lawajo wan kurjeda kage powajo chasha chute yola longjujo zanin deba Você continua lendo em tibetano. 도자모 원도 잡신 제종 오면 대전라나 메타메바 주바찬라 소게 콜로스 베메촌유조가 양라고. So basically all the different visualization. Então ele está falando aqui todos os tipos de visualização. Aqui é um detalhamento na visualização, como vocês podem ver no texto aqui em português.
parte do mantra, das sílabas, a visualização da divindade, depois a fase de conclusão, depois as iniciações e daí por diante. Os diferentes métodos têm têm um impacto, não só trazer um estado de tranquilidade, mas cada um tem o seu propósito específico. E o texto traz esse detalhamento aqui. Quando nós estamos fazendo a nossa prática, por exemplo, fazemos a prática, purificamos nossas negatividades, depois a dedicatória, e aí continuamos, e aí mantendo, né, a sua prática fora da noção de dualidade, isso é fundamental. Okay. Então, ele foi até o final, né, desse item 17. So, any of you have a question? Few questions. And then I would like to give a good news announcement. E aí o Rinpoche está perguntando se alguém tem alguma dúvida, que pode perguntar, e depois ele vai querer dar uma boa notícia. Esse item 17 aqui, ele se refere ao final, né? Ele está dizendo aqui, por meio da consagração de oferendas, festins e outras maneiras adicionais, você pode concluir as duas acumulações sem esforço. Foi assim que ele concluiu. Bom, então aqui o Rinpoche vai responder uma pergunta. O sentido de dualidade está relacionado a tudo aquilo que tem a ver com opinião. Tudo que tem a ver com opinião, desejo de ter algo, ou medo de perder algo, ou você tem a opinião de que você quer acrescentar algo na sua visualização, por exemplo. Isso não é tão ruim, mas é algo que a gente tem que transcender na nossa prática. Porque se você quer reconhecer a natureza da mente, você deve reconhecer o que é dualidade e o que não é dualidade. Por exemplo, quando você está nesse estado de claridade da mente, com um sentido de claridade, você não tem opiniões, julgamentos. Portanto, isso é um estado de não dualidade. Porque você não tem nenhum desejo sutil de querer acrescentar algo nesse estado. Você não tem nenhum medo sutil de que você vai perder algo. Você não tem expectativa de querer algo mais desse estado de mente. Seu estado de mente é simplesmente claro, calmo, transparente e radiante. Do estado natural da vacuidade. Não é um estado de torpor ou vago. Por exemplo, Sukhasidi disse, esse é o texto de Sukhasidi, apontando o dedo para o sky. Nossa mente é como o espaço. E o espaço não tem um sentido de conhecimento, é simplesmente vazio. Nós temos uma faculdade de conhecer. Então, a gente medita, reconhece a natureza da mente, e esse se torna um estado de não dualidade. Até esse ponto, tudo é dualidade. Não necessariamente negativo. Então nós chegamos até
É o item, final do item 17 para nós aqui. Otherwise, I put my text like this, because I have to put with my other text. Então, o Rinpoche estava falando para a gente guardar aqui direitinho onde a gente parou, para na próxima vez retomar daqui. Segunda pergunta. Okay. I think Jordi. Você está lendo aqui as perguntas no chat. O texto fala em diferentes capacidades. Como saber qual é a nossa capacidade? Saber a nossa capacidade, ou não saber qual é a nossa capacidade. Eu não acho que a gente tem que ter muito receio no início, vamos dizer. Esse sentido de compreender a sua própria capacidade, isso vai vir mais tarde. Quando você se tornar um praticante um pouquinho mais avançado, então você vai compreender qual é a sua capacidade. No início, você não sabe nem direito muito bem o que é capacidade. Simplesmente faça de um jeito que isso não prejudique a sua vida, não te traga dúvida, tenha certeza de que você mantém a sua conexão com o Dharma, e aí aos poucos, à medida que você vai avançando no Dharma, com a sua prática, com a Sangha, então aí você vai compreender um pouco mais sobre qual é a sua capacidade. E aí o seu guru, o seu instrutor, vai entender qual é a sua capacidade. É mais ou menos desse jeito. What is the meaning of Salva, Rigpa, Magapa? Salva means qual é o sentido de Salva, Rigpa e Magama? Sal significa claridade. Rigpa significa o sentido de conhecer, né? de ciência. Magapa significa transparência. Not transparency, radiant. Radiância. Porque está além da ideia de distância. Quando a gente pensa na ideia de transparência, a gente imagina algo como que eu possa ver, que seja translúcido, como um vidro, como que eu posso ver através, E a natureza da mente não é nesse sentido de transparência, que não há nenhum tipo de obstáculo. O Rinpoche prefere falar em radiância. Está além da ideia de distância. Porque se tiver distância, há espaço. E se há espaço, não é a sua natureza da mente. Espaço no sentido de uma coisa e outra, entendeu? Se você tem uma opinião, eu vi uma montanha bonita na minha mente. Então aí tem um lugar, tem uma forma, tem uma descrição muito rígida. Isso é dualidade. Isso não é transparência. O sentido melhor aqui, então, é radiância. É o sentido do estado de lucidez e além da noção de distância. Porque quando meu olho olha para frente, eu vejo um objeto na frente, distante, mas quando eu reconheço a natureza da mente, você não está mais olhando para a distância ou para um objeto específico. Você está olhando para o estado de vacuidade, calma, claridade, de lucidez. E esse sentido de saber
ou lucidez, vamos dizer aqui, é vivo. Essa lucidez, ela é viva, é radiante. Radiante. Magakpa significa radiante, portanto. Algo que não se pode parar, que é vivo. But not in the sense of distance, beyond description of distance. Além da descrição que pressupõe uma lógica de distância. So I think just to give you a clear answer, don't try to understand the nature of the mind. Não tente entender a natureza da mente. Pode estar respondendo uma pergunta. Se você tentar entender, você vai ter muita opinião. E se você tiver muita opinião, você não vai estar no estado natural. E aí vai ser uma Mahamudra opinião. E não vai ser uma Mahamudra puro, vai ser uma opinião sobre Mahamudra. Não tente muito forte sobre, eu tenho que reconhecer o que é isso, o que é aquilo, como eu faço para combinar vacuidade, claridade, intelectualmente. Pratique gradualmente e a compreensão vai virá aos poucos mais tarde. Já está lendo aqui as perguntas? You should find another path than Dharma. I don't understand your question. Ele está lendo uma pergunta, mas ele não entendeu muito bem o significado da pergunta. Qual abordagem a gente deve praticar? A pergunta. E ela descreve aqui uma situação no hospital, a pergunta. Você está dizendo que não tem uma experiência numa situação como essa, de uma situação de hospitalização de alguém que tem algum tipo de distúrbio mental. É preciso respeitar o approach médico, a abordagem médica, mas eu não tenho muita experiência sobre isso. Não é porque alguém está mentalmente perturbado, a pessoa não deve não ser desrespeitada. A pessoa deve ser tratada com respeito. A pessoa deve ser tratada com respeito. Okay, so Lasha, you said that if we visualize same-sex deity, that is a delusion and it is wrong. Or did I misunderstood? What I'm trying to say is that... Então, o Rinpoche respondendo uma segunda pergunta, uma outra pergunta. Se você tem atração por homem, and opposite like that, e se você tem atração por homem, se visualize, se você tem uma atração por homem, visualize como sendo uma divindade masculina. A divindade masculina não tem uma categoria de gênero. Todas as divindades se manifestam a partir do Dharmakaya para beneficiar todos os seres, de formas diferentes. Então, tente praticar, entendendo as suas próprias fraquezas, e tendo certeza de que você não segue no caminho errado. Não importa se você é gay ou heterossexual, se você estiver praticando o Dharma, isso é o mais importante. Mas não faça disso um meio para compreender equivocadamente o Dharma. Por exemplo, num retiro Champa, havia um homem que se considerava mulher. E ele entrou no retiro. E ele se entrou no retiro feminino.
E aí ela se tornou uma das melhores lamas. Portanto, eu não me preocupo com essa questão de gênero, mas a motivação correta de ajudar outros, a si mesmo, e tanto quanto você tenha isso, isso é o suficiente. Okay, so I want to make one announcement. Então, o Rinpoche quer fazer um anúncio. Okay. O Rinpoche está olhando aqui o calendário. Okay. Where is there? Okay. This is a very important announcement. So as Então, you are here, I'm going to give you anúncio importante. Então, o Rinpoche está dizendo que vai dar um acesso VIP para nós, aqui que estamos nesse Zoom. Então, ele estava a anunciar antes aqui para a gente, antes de anunciar então, de julho 18, nesse horário mesmo, Taisito Rinpoche vai dar ensinamentos para a nossa comunidade Champa. Então, guardem o dia, é gratuito, foi confirmado. Era para ser no dia 6. Era para ser no dia 6, mas o Rinpoche tomou a segunda vacina da Covid e não estava se sentindo muito bem. Então, ele preferiu mudar a data. E aí a data, pelo que eu entendi, vai ser dia 18. Dia 18 de julho. Então, ele vai anunciar isso. Mas nós somos os primeiros a saber. Então, vai ser com participantes asiáticos e ocidentais. Então, ele está avisando antes para a gente. Então, é importante, só vai ter vaga para 1.000 pessoas, então é importante se registrar assim que for anunciado. Então, o Taisito Rinpoche vai dar ensinamentos para a comunidade de Sangha, qualquer assunto. O Rinpoche simplesmente pediu que o Taisito Rinpoche desse ensinamentos, e ele disse pode ser qualquer tema. Vai ser 1h30. Nós vamos fazer a oferenda de mandala. E depois o Nigu Molan. E depois, bom, a gente vai providenciar esses textos. Então, a data é 18 de julho. Às 3 da tarde. Então, a gente tem que considerar aqui o nosso fuso horário. Eu estou entendendo que esse horário que ele passou é o horário europeu, né? Alemão ou francês e tal. Depois a gente vai confirmar isso. O Rinpoche agradece a todos. Agradece os tradutores, os voluntários, os participantes. Agradece a todos. E vamos fazer a dedicatória agora. E a nossa associação, a Associação Dharmapala, doou para a nossa Sangha aqui do Brasil, e a gente vai providenciar doações para a população vulnerável. O Rinpoche está comunicando isso. E nós vamos informar os próximos passos dessa ação social. Se vocês quiserem apoiar, vocês podem conversar comigo.
Thank you, everyone. Thank you, Rinpoche.